Olá, bom dia, Bom tudo dia. bem? Bem-vindos aqui. Fazer uma manhã diferente hoje, uma manhã com marketing, uma manhã com conteúdo, com muita coisa bacana para começar a sexta, semana encerrando. Espero que a jornada seja boa para todos vocês. E antes da gente começar, é importante a gente falar sobre algumas coisas, tá? Primeira coisa, cuidem-se, tá? Eu e Rafael estamos aqui muito próximos e sem máscara, porque acho que não é segredo para a maioria que a gente é casado, então a gente está na mesma casa e, enfim, né? A gente tem, obviamente, convivido aí, então por isso que estamos nessa distância, mas se precisar sair, use máscara e se cuidem. E a gente está iniciando hoje então esse projeto, né, que é uma continuidade aí da série Marketing Jurídico ao Vivo, que a gente começou, que a gente fez a primeira temporada ali em maio, junho. Valeu, Flávio. Abraço. E agora a gente está começando aí mais uma jornada de conteúdos sobre marketing jurídico. Estaremos aqui todas as sextas-feiras, nesse horário. Ao vivo. Para que a gente possa debater aí alguns temas, enfim. É muita coisa que a gente conversa no dia a dia, né, Rafael? Exatamente. Então, na verdade a gente tomou essa decisão porque a gente queria muito compartilhar esse conteúdo com vocês, esse tipo de conhecimento. É uma coisa que tem agregado muito no trabalho da Talegado e no trabalho que a gente aplica para os nossos clientes. Então a gente ficou muito empolgado, a gente falou, cara, vamos fazer essa imersão em conteúdo, em marketing, que eu acho que vai ser muito positivo para os clientes e para todo mundo que puder ouvir a gente durante essa jornada. A gente sabe que, né, assim como todos os segmentos de mercado, o mercado jurídico também está passando por transformações significativas aí nesse momento, né? No início ali da pandemia, houve um momento importante de um volume muito grande de produção de conteúdo, até por conta de todas as mudanças, né? Muitas alterações que aconteceram, novidades. E agora, nesse momento aí de reabertura, retomada, novo normal, como, né, muitos nomes esse momento está ganhando, né? Em alguns lugares onde as coisas já estão, o dia a dia está começando a voltar, né? Embora a pandemia ainda esteja aí muito presente no país, mas tem um outro desafio para esse momento, que é como é que faz para não perder o ritmo, né? Não desacelerar, enfim, né? Manter aquilo que quem já começou, que não quer parar. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido muito dos advogados aí, né? Falando, a gente, no começo da quarentena, a gente estava publicando, enviando conteúdo por e-mail, mas agora a gente tá sendo um desafio e etc. A gente também... E aí a gente quis trazer, então, esse momento aqui, né, da sexta-feira de manhã, para a gente poder bater um papo e conversar sobre questões que podem ajudar os advogados, os escritórios de advocacia a superar então esse e muitos outros desafios do marketing. Aproveitar esse momento, né? Porque esse momento de reclusão e de um pouquinho mais de tempo em casa para se desenvolver, se preparar, porque uma hora isso vai acabar, uma hora essa pandemia vai passar, se Deus quiser, e as coisas vão voltar ao normal e talvez você consiga voltar mais preparado do que você entrou. Então vamos junto numa jornada aí de autoconhecimento, de conhecimento em marketing para que a gente supere isso melhor e também ajude a passar esse tempo que a gente está em casa também. E fiquem atentos que na semana que vem vai ter uma outra novidade também, um outro momento aí de conteúdo sobre marketing jurídico, coisas mais mão na massa. Hoje a gente vai debater um pouco sobre questões que aparecem aí no dia a dia. E aí, falando sobre desafios, aí já entrando um pouco no nosso tema de hoje, o código de ética é sempre um grande desafio, né? Sim. É importante ter ele, né, como ter foco nele, porque ele baliza algumas questões na atuação do advogado em marketing, em publicidade, conteúdo. E aí a gente vai trocar uma ideia hoje sobre isso um pouquinho, um pouco da nossa experiência com isso, auxiliando escritórios, advogados
a trabalhar a marca, e a gente vai trazer um pouco do que a gente tem visto, do que a gente tem feito, mas muito mais para trazer ideias do que para uma afirmação pontual, porque eu acho que o debate é mais importante do que qualquer tipo de afirmação. E o código de ética que deve passar por mais, né? Deve ter, na caminhada aí dessa nossa jornada de conteúdo sobre marketing jurídico que está começando hoje, e vai se estender aí pelas próximas semanas, no meio desse caminho é possível que a gente tenha novidades, inclusive sobre o próprio código de ética, né? Porque a gente... na semana passada, enfim, nos últimos dias, houve uma notícia de que a OAB vai, então, agora em setembro, se eu não me engano, fazer uma nova discussão e que deve apresentar realmente mudanças, né, a partir do provimento 94/2000. Não deu muitas dicas sobre o que vem por aí, estamos na expectativa. Né? A gente sabe que muitas questões vinham sendo discutidas, né? Questões relativas a redes sociais, conteúdos impulsionados e outros pontos. Algumas expectativas, aí, principalmente essa questão das redes sociais e do conteúdo impulsionado, eu pessoalmente, particularmente, tenho uma expectativa de que tenha uma resposta mais objetiva sobre isso, porque é um ponto que todo advogado nos pergunta, nos questiona. A gente sabe que alguns tribunais de ética de alguns locais, né, alguns lugares do Brasil, já tomaram suas decisões em relação a isso, alguns favoráveis, outros desfavoráveis. E a gente espera que tenha, então, uma orientação mais objetiva da ordem de uma forma geral, né? Mas tudo isso ainda especulações, né? Vamos aguardar, deve ser setembro. Enquanto isso não acontece, né? Vamos falar um pouco sobre o que está rolando hoje, né? Exatamente. Como é que as coisas estão hoje. Antes disso, eu queria perguntar ao pessoal que está aqui, vocês estão conseguindo nos ouvir bem? Porque a gente está fazendo essa configuração aqui de transmissão pela primeira vez. Eu queria saber se essa distância está boa do microfone. Bom, então, hoje o que a gente sabe, né, e o que todo mundo sabe, é que o código de ética direciona o conteúdo, né, o trabalho de marketing ou de publicidade, enfim, né? Obrigada, Janaína. Obrigado. Para a questão do marketing informativo. Então, a gente, e assim, isso faz muito sentido, mas isso deixa uma dúvida sobre: é possível atrair cliente, captar cliente, né? Captação de cliente, e aí muita gente às vezes ultrapassa os limites, muita gente não sai do lugar, com medo do que pode acontecer. E aí esse era o papo que a gente quer ter aqui hoje. Exato. É importante dizer que aquela diferenciação, né, entre você captar, entre você fazer uma atração e você receber um tipo de estímulo e o cliente vir até você, né? Existe uma diferenciação nisso, e aí que é um ponto que a gente estava falando mais cedo, que você ir, né, e captar, não pode, é isso? Não, exatamente. Explica aí pra eles. Então, e aí o título da nossa conversa aqui, né, foi: o Código de Ética não te impede de atrair cliente. Porque, assim, né, claro que isso é uma provocação, e aí, né, já peço aí ao pessoal da OAB que não nos leve a mal, porque, na verdade, isso com certeza é uma provocação para dizer que, para falar um pouco da diferença entre atrair e prospectar, né? Que atrair é uma posição um pouco mais passiva, no sentido de que você cria estímulos, cria oportunidades para que as pessoas venham até você, né? Que é diferente de prospectar, que tem uma conotação mais proativa, que você vai atrás do cliente, que lembra um pouco aquele papel do vendedor, né, que fica batendo de porta em porta. Não é isso. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que o Código de Ética definitivamente nos proíbe de fazer. Sim. E isso eu acho que é muito claro para a maioria
dos advogados, né? Então, prospecção ativa de cliente, falar sobre preço, falar venha me contratar e etc, né? Qualquer encher muito a bola, chamada, né? O ego, falar que é qualquer chamada para muito... ação que conote uma venda é totalmente, absolutamente vedada. E eu vou te falar uma coisa, Rafael, eu acho que assim, independentemente do que venha por aí em relação a mudanças do código de ética, eu como um profissional de marketing, acredito que você também, já recomendaria, mesmo que num cenário diferente, né, de que a gente encontrasse um cenário diferente para a publicidade na advocacia, em que o advogado pudesse, então, usar recursos da publicidade, fazer prospecção, etc. Mesmo num cenário como esse, se eu fosse começar um projeto de marketing jurídico nesse cenário hipotético onde as coisas fossem mais liberadas, eu recomendaria a mesma coisa que o Código de Ética já recomenda hoje, assim. É óbvio que talvez incluiria uma ou outra ferramenta que a gente hoje não usa por conta dos limites, mas a linha guia, né, a espinha dorsal desse trabalho de marketing jurídico seria realmente, né, no cenário atual ou num cenário em que a gente tivesse outras possibilidades, para mim seria esse conteúdo informativo, que é o que o Código de Ética propõe e recomenda, né? Porque isso é o que faz esse processo de atração acontecer, né? Esse processo de atração é como se fosse um imã, né? Então você pensa que você está aqui criando estímulos para que as pessoas tenham voluntariamente vontade de se aproximar e saber mais sobre aquilo que você tem para dizer. O inbound marketing casa muito bem, né, com esse tipo de estratégia de conteúdo para a área jurídica, porque ele é justamente isso. Ele é um marketing que faz com que você atraia as pessoas que têm interesse no seu negócio até você. Você não vai até a pessoa, você atrai. E como é que você chama essa atenção, né? Você chama essa atenção basicamente com conteúdo, o que é permitido. Então, um bom conteúdo é a forma mais fácil de atrair essas pessoas, atrair até o seu negócio, até você. Então, a produção de conteúdo bem feita, pensando no seu cliente, pensando no que ele precisa ouvir, e entender e escutar, e aí conteúdo de vários tipos. Pode ser conteúdo em vídeo, como a gente está fazendo, pode ser conteúdo em áudio, que você pode mandar por WhatsApp, você pode mandar até nas redes sociais mesmo, você pode mandar subir um áudio nas redes sociais, você pode produzir um e-book, pode produzir um artigo, e um artigo não precisa ser um artigo acadêmico, pode ser um artigo informativo, até noticioso, digamos assim, você pode dar uma notícia sobre determinada alteração de lei. Então o conteúdo é o segredo-chave para esse tipo de marketing e para esse tipo de atração de clientes por parte dos advogados. Então eu acho que é importante, assim, né? É importante o advogado, o escritório de advocacia prestar atenção nisso, justamente para você nem avançar demais os limites, né? Os limites atuais, e já falando um pouco do que deve vir dessas mudanças. Eu não acredito que a gente tenha aí grandes alterações em relação a esse binômio aí, né? Atrair ou prospectar. Isso foi uma coisa que a OAB já tinha sinalizado muitas vezes antes, né? Enquanto eles estavam, desde o ano passado, quando eles abriram a consulta pública, quando esse assunto ficou muito em pauta, a OAB deu muitos sinais de que, por mais que mudanças, novidades pudessem acontecer, o caráter não mercantil, né? A não mercantilização da profissão é uma coisa que eles querem prezar, querem manter. Então acredito que, mais uma vez, né, o conteúdo informativo vai ser ainda, né, cada vez mais importante, e a gente já viu esse movimento acontecer. A Fabiana está perguntando se o inbound marketing usar bons conteúdos para atrair cliente. Basicamente isso. Sim. A grosso modo sim. E até aproveitando esse gancho da Fabiana, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo dos próximos encontros, mas explicando assim, o conteúdo atrai. Então assim,
muita gente, ou praticamente todo mundo que você pode encontrar, todo tipo de cliente seu, hoje está no digital. Ele tá, por mais que ele esteja também no off, por mais que ele leia um jornal, leia uma revista, veja uma TV, ele também está aqui, ele também está no Instagram, ele também está no Facebook, ele também está no LinkedIn, está abrindo e-mail. Então a atenção dele vai estar em algum momento no digital. Então a ideia é que você atraia essa atenção no digital, de alguma forma, com conteúdo, no caso, conteúdo útil para ele, tá? É importante que o conteúdo, o conteúdo ele tem que ser focado no cliente e não em você. Então esse é um segredinho que a gente vai depois falar também com calma, mas a gente já, enfim, quanto mais a gente falar, acho que é melhor. Conteúdo focado no cliente. Então, o que seu cliente tem? Quais são as aspirações que seu cliente tem? O que ele precisa? Quais são as dores? Dúvidas que ele tenha sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Então, quanto mais você esclarece esse tipo de dúvida para ele, mais valioso é esse conteúdo. Então, assim, é conteúdo de valor para atrair atenção. E aí, mas como é que eu vou captar, né, o cliente? Como é que o termo captar, se me perdoa, tá? Como é que eu vou atrair o cliente? Você vai oferecendo esses conteúdos, vai chamando a atenção dele, para ele ter confiança em você também, para que você comece a fazer uma relação de troca, de fato, numa rede social, que é onde a maioria das coisas começa, né? Rede social e Google, né? Tem muita coisa também. Então você começa essa troca, reciprocidade, né? Oferece conteúdo de valor, ele vai gostar daquilo e naturalmente as pessoas que estiverem interessadas no seu conteúdo que você está entregando vão querer mais conteúdo seu. E é aí que você oferece uma outra coisa, uma outra oportunidade para ele, que é dele fazer parte de um relacionamento mais próximo com você. Aí você oferece ele a assinatura de uma newsletter sua, que você vai enviar periodicamente. Você oferece ele a participação de um grupo fechado. Pode ser um grupo nas redes sociais, tem grupo no Facebook, grupo no LinkedIn, tem grupo em aplicativos especializados, no caso, como o WhatsApp, como o Telegram. Então você pode convidar ele para uma lista fechada, uma lista de transmissão, e não tem problema, porque ele vai querer naturalmente mais conteúdo. Então o conteúdo bem feito, o conteúdo bom, ele vai naturalmente atrair a atenção do seu possível cliente. Se a gente pudesse fazer, né, trazer isso para uma realidade que eu acho que todo mundo conhece, eu acho que assim, é você conhecer bem o comportamento, né, ter muito bem definido quem é o tipo de pessoa com quem você quer o seu escritório quer se relacionar, quem é o tipo de cliente que você quer atingir e saber onde ele está, quais são os interesses, de que forma aquele tipo de pessoa consome informação, o tipo de informação que você tem para dar. E aí uma metáfora que a gente brinca, né, como eu falei, assim, esse bate-papo aqui é para falar para vocês coisas que a gente conversa no dia a dia. E aí uma metáfora que a gente usa muito aqui, né, no dia a dia, que é assim, é como se você estivesse em busca de um relacionamento a dois, né? Quando você tá aí querendo criar, ter alguém aí para estabelecer um relacionamento, o que você normalmente faz? Você geralmente projeta, né, quem é o tipo de pessoa com quem você gostaria de estar, com quem você gostaria de se relacionar. E aí você começa a frequentar os lugares, né, as festas, os bares, os eventos, né, num outro momento, obviamente. E aonde estiver o seu target, aonde né? aquele tipo de pessoa começa a se relacionar, né? O mapeamento é importante até nessa parte. Mapeamento é importante. Não adianta você querer atingir uma persona e ir pro lugar que ela não tá. Não adianta você querer, sei lá, se relacionar com um fã de livros e ir para uma boate. Ou ao contrário, você querer se relacionar com uma pessoa que gosta de dançar e ir para uma livraria. Entendeu? Não, mais ou menos, né? Porque a pessoa pode dançar, mas enfim, também não... mas é só para fazer essa analogia, porque... Mas de qualquer forma, assim, esse é um processo pelo qual todos nós em algum momento já passamos, né? Então, quando você opta por ir... você está em busca de um relacionamento, você opta por ir, e aí quem está chegando agora, isso aqui não é uma live sobre relacionamentos amorosos, a gente está fazendo uma metáfora, mas quando você opta por frequentar determinado lugar em detrimento de outro, né, pelo menos mais vezes, você sabe que naquele tipo de lugar, naquele tipo de evento, você tem mais oportunidade de encontrar um determinado tipo de pessoa, né, que as pessoas normalmente se juntam nos lugares onde os interesses são comuns, né? Isso é importante, inclusive, para o trabalho de marketing.
E aí, de qualquer forma, quando você chega no lugar, né, e você identifica alguém que desperte o seu interesse, né? Alguém que você quer o quê? Atrair, que é o título da nossa conversa hoje, né? Alguém que você quer atrair, você não chega falando: oi, tudo bem? Olha, meu nome é tal, eu sou isso, quer casar comigo, né? Isso é o que muitas vezes as pessoas acham que é o marketing, né? E muitas vezes o marketing é isso, né? Você nem conhece a pessoa e já fala: vamos casar comigo? E você chega se apresentando, falando de tudo que você, né, a empresa, o negócio, falando de todos os seus predicados, as suas características. Sou uma pessoa maravilhosa, é incrível, falando que você é incrível, o seu produto é o melhor, o seu serviço é super diferenciado e perguntando: e aí, quer casar comigo? Quer me contratar? Muito comum, né? Comum. E aí o que a gente está propondo aqui em relação à atração é um processo muito similar ao de atrair alguém, né, com quem você quer se relacionar. Então, o que naturalmente as pessoas fazem, você identifica alguém com quem você tem interesse, você vai procurar saber mais sobre ela, se tem outras pessoas do seu relacionamento que conhecem aquela pessoa, para o quê? Te dar mais informação. Quem é aquela pessoa, o que ela faz, do que ela gosta, para você saber qual vai ser a sua abordagem na hora de conversar com aquela pessoa, né? Então, assim, se você de antemão já sabe que aquela pessoa gosta de livro, de determinado tipo de literatura, quando você for conversar com ela, e se isso tiver conexão com as coisas que você gosta também, né, com os seus interesses, na hora de fazer essa conversa, você vai primeiro dar luz, né, apontar as coisas que vocês têm em comum, né, interesses comuns, para criar essa conexão. E no marketing, o marketing que atrai cliente é essa proposta, né, que a gente recomenda e totalmente adequada aí ao conteúdo informativo que o Código de Ética da Ordem propõe, que é justamente isso: você conseguir mapear os interesses do seu tipo de cliente, saber onde ele frequenta, né? Que canais que ele usa, etc. E para mais do que isso, quais são os interesses daquela pessoa, para você começar a falar sobre, né? Aí o escritório ou o advogado falar sobre os assuntos, né, os temas de interesse daquela pessoa, daquele tipo de pessoa, para começar a criar essa primeira conexão. E aí, de novo, voltando à metáfora do relacionamento, quando você cria essa primeira conexão, no geral você está fazendo o quê? Despertando a atenção da pessoa para você, né? O conteúdo são tipo recursos que você teria num ambiente no qual você quer atrair uma pessoa, um possível relacionamento. Aí eu vou dar um exemplo, sei lá, você está numa boate, digamos que você saiba dançar. O seu conteúdo é você dançando ali na boate, entendeu? Você está chamando a atenção, você está atraindo a pessoa e de maneira até ética, você está dançando, você não está fazendo nada demais, você não está inventando nada. E se a pessoa, né, se a pessoa acha, assim, né, você já antes disso sabia que a pessoa tem interesse, né, acha interessante saber dançar ou gosta de dançar também, etc., muito provavelmente ela vai prestar atenção em você. E aí o conteúdo de marketing e de marketing jurídico cumpre esse papel, né? De fazer com que a sua audiência preste atenção em você. Mas para que isso aconteça, você precisa tratar de temas, de assuntos que despertem atenção, que tratem do interesse daquelas pessoas. E aí, é fundamental que você produza conteúdo, né? Porque que é permitido pelo código, né? Não tem problema você fazer um conteúdo informativo. Então, voltando, sempre pensando como você pode nutrir o seu potencial cliente de informações úteis para ele, tá? Então, sempre com esse detalhe na cabeça. Como que eu posso ser útil para o meu cliente? Se você ficar só falando de você não está sendo muito útil. Obviamente você está explicando o seu trabalho, você está mostrando o seu trabalho, você faz aquilo. Ok, mas o que mais você pode falar sobre aquilo? Entendeu? Aonde estão as angústias do seu cliente, onde estão os anseios dele, que você pode se aproximar dele. Né? E aí se tornar de fato útil, né? Porque quando a gente ajuda, a gente está sendo útil. Então fica muito mais fácil. E nesse ponto de você, né, e trazendo essa metáfora do ficar falando sobre si, as suas características, como você é bom, e imagina, né?
trouxer isso para esse exemplo que a gente está falando, eu conheço poucas pessoas, na verdade acho que eu não conheço ninguém que goste de ficar numa conversa em que a outra pessoa está o tempo todo se autoelogiando, fazendo autorreferência sobre as suas coisas e as coisas maravilhosas que ela faz. Uma hora, no começo pode ser interessante, mas uma hora acho que cansa isso. É muito mais uma troca, né? Você escuta a pessoa, entende o que ela precisa e oferece conteúdo relevante para ela, seja no relacionamento pessoal, seja no marketing para empresas, marketing entre marcas. Então você escuta, ou seja, você faz uma pesquisa, você entende aonde está. Aí tem vários recursos legais que a gente pode dar umas dicas, né, para as pessoas, como pesquisa. O que mais você gosta de sugerir para a pessoa entender? Eu gosto de sugerir que a pessoa mapeie o que a... Eu vou dar... Segura um pouquinho, vou dar essa dica no final, uma diquinha bem prática. Porque o que eu ia dizer, na verdade, é que assim, quando você também está atuando no marketing, que está nesse lugar da autorreferência, para o advogado isso é ainda mais perigoso, porque essa zona, né, esse espaço é o lugar onde você fica cada vez mais tentado a fazer coisas que conotem captação de cliente. Então, assim, é muito importante, né? Olha, e aí, assim, é interessante pensar sobre isso, que quando você, na verdade, segue aquilo que o Código de Ética hoje já fala, né? Você está fazendo um marketing que você tem a oportunidade de fazer um trabalho de marketing que vai atrair atenção, atrair o interesse, né? E que pode ser mais efetivo para estabelecer esse relacionamento. E de outro lado, quando você evita esse espaço, que é um espaço que tem, além de ter, ser menos produtivo, menos interessante para o outro, ainda faz com que o advogado, o escritório, corra o risco de esbarrar ali nos limites, né? Esse é um espaço que está muito próximo dos limites dos limites proibitivos do Código de Ética. Então, antes disso, tem muita coisa que é preciso e que é possível de fazer, né? Porque, de novo, né? Assim como na metáfora que a gente está usando do relacionamento, antes de você começar a falar sobre si ou eventualmente convidar a pessoa para o próximo passo, para um próximo passo, que seria sair, né? Uma saída a dois, ou depois um relacionamento mais sério, etc. Tem muitas coisas que acontecem antes disso que estão totalmente baseadas em compreensão do interesse e oferta de conteúdo que se conecte com esses interesses. Então, mas é importante também deixar claro para quem está nos ouvindo que esse momento também é importante. Esse momento de você chamar para um relacionamento mais próximo é importante, é fundamental e ele faz parte da estratégia. Então, assim, vai ter um momento para você chamar a atenção, para você atrair a atenção da pessoa e vai ter um momento em que aquela pessoa, naturalmente, você vai sentir que ela está interessada em mais conteúdo sobre aquilo. Então é natural que você convide ele, como eu já falei, como por exemplo, para uma newsletter, para ele deixar os dados dele ali, nome, e-mail, enfim, os dados que você precisar para se relacionar com ele e ele passe a receber mais conteúdo sobre isso. É muito natural, é uma coisa mútua, né? A pessoa que está ali vai querer oferecer aquele tipo de relacionamento mais próximo e quem está ouvindo também vai querer receber esse tipo de conteúdo, porque para ele faz muito sentido, porque nas redes, isso também é legal deixar claro, nas redes o ideal é que você faça um mix entre conteúdos mais, digamos, profundos e conteúdos mais levinhos, que a pessoa consuma rápido. Por quê? Porque tem de tudo na rede. Na rede tem todo tipo de cliente seu. Então tem desde o cliente que está muito afim de comprar o seu produto, seu serviço, até o cliente que está afim de comprar, mas porventura ainda não se decidiu por fazer aquela compra, e tem aquela pessoa que não sabe que precisa do seu produto ou serviço, mas na verdade ela precisa. Então, esse mix de conteúdo é saber misturar, saber oferecer um conteúdo mais parrudo para quem já está pronto e um conteúdo mais simplesinho para quem ainda não despertou essa necessidade, é muito importante. E é isso que vai depois fazer com que você consiga afunilar. Então, vai ter a pessoa que ainda não está pronta para aquilo, ou até porventura não é seu cliente, mas gosta do seu conteúdo, e vai ter também aquela pessoa que está muito interessada. Então,
dado o momento que ele vai consumindo conteúdos menores, conteúdos mais rasos, digamos assim, conteúdos mais simples, mais curtinhos. Ele vai consumindo aquilo e aquilo vai fazendo sentido para ele. Aí você oferece um conteúdo mais parrudo. Aí a pessoa consome aquele conteúdo mais parrudo e aquilo faz sentido para ele. É natural que ele queira mais. Ele fala, tá, e aí? O que tem mais além disso? Porque ele está muito interessado no seu serviço. E é natural e existem essas pessoas. E aí você a questão convida. do interesse, ela permeia todo esse caminho, né? Você não pode perder de vista, né? Quando a gente tá fazendo um trabalho em que a gente quer constantemente atrair a atenção e despertar o interesse da outra pessoa pelo que a gente tem a oferecer em relação a conteúdo, né? E obviamente um conteúdo relacionado ao tipo de trabalho e serviço que o escritório oferece, essa questão de se conectar com os interesses, ela faz parte de todo o processo. Porque se lá no início você chama a atenção, cria possibilidades de conexão através de interesses comuns e depois você se desvia disso e começa a falar sobre coisas que não são necessariamente do interesse das pessoas que estão recebendo, né, que estão acessando o seu conteúdo, ou não são da forma como ela prefere receber esse tipo de conteúdo, esse relacionamento pode escoar também, né? Então é importante saber que estar conectado com os interesses do seu público-alvo é o que vai fazer com que você faça esse processo de atração através do conteúdo informativo, desde o momento em que você chama a atenção dessas pessoas, seja na rede social ou seja até numa possibilidade de primeira interação pessoal, né? No momento em que isso for possível. Também, né, qualquer interação mais imediata, né, de consumo de informação mais imediato, seja online ou offline, é uma oportunidade de captar essa atenção, né, atrair essa atenção. E aí depois, para transformar essa atenção num relacionamento mais denso, mais próximo, mais constante, que possa em algum momento se transformar numa oportunidade de negócio, a linha guia desse processo é oferecer conteúdo que se conecte sempre com os interesses da pessoa. Vamos passar então para essa dica. Como é que a pessoa... Como que a gente faz isso, né? Então, assim, a Mari falou que é conteúdo de interesse, é conteúdo que a pessoa esteja interessada, mas e aí, então? Como é que eu faço? Como é que eu acho o interesse da pessoa, né? Porque também não adianta a gente ficar falando aqui, conteúdo interessante, conteúdo útil para ela. E tá, mas eu não vou te ensinar como é que você vai chegar nesse conteúdo útil. Vamos ensinar assim, a gente vai deixar uma dica. Essa é a hora que você pega papel, caneta, abre alguma coisa para anotar, porque a gente quer sempre trazer aqui, né, nesse espaço que a gente está criando para falar sobre marketing jurídico. É óbvio que a gente vai discutir sobre questões que são conceitos de marketing, né, estratégias e coisas que permeiam esse trabalho, e que é importante que o advogado se aproprie disso, né, para que não seja uma coisa só. Não ia adiantar eu chegar aqui e dar uma dica muito prática e você ia sair fazendo, sem esse background que a gente fala, né, sem essa base de conhecimento de tudo que a gente falou até agora, porque talvez tivesse pouca efetividade. Então, sabendo que você precisa conhecer os interesses, né, conhecer um pouco mais sobre a pessoa com quem você quer atrair, com quem o seu escritório quer se relacionar, tem algumas formas que a gente faz, né? Aí são coisas que realmente a gente faz aqui na Tá Ligado, pra gente descobrir. Então, quando a gente começa um projeto de marketing jurídico, essa é uma pergunta que a gente faz sobre o cliente do nosso cliente, para que a gente possa fazer isso de forma eficiente. E aí uma forma, como o Rafael já comentou aqui, é pesquisa. Né? E aí, assim, você não precisa contratar um instituto de pesquisa, não sei o que, é uma coisa simples, assim, pesquisa artesanal, e aí, assim, para quem não tem, tem um monte de ferramentas de questionário online gratuitas, muito simples de usar, que você pode ali elencar algumas perguntas, mandar o link da pesquisa para algumas pessoas que você acha que tem a característica das pessoas com quem você quer se relacionar.
Então, fazer esse tipo de pesquisa, perguntar para as pessoas, né? Acho que em resumo é isso, né? Mais do que pesquisa como uma ferramenta, ouça as pessoas, né? Pergunte para as pessoas, faça um mapeamento ali de algumas pessoas do seu relacionamento, sejam seus clientes, ex-clientes, pessoas do seu relacionamento, e faça aí algumas perguntas para você saber do interesse delas em relação ao tipo de conteúdo que você pode produzir, ao tipo de conteúdo de serviço que você presta, tá? Quer complementar alguma coisa em relação à pesquisa? Na verdade não é um complemento técnico, mas sim um complemento motivacional. Assim, faça pesquisa. Pesquisa é tão simples quanto você abrir um Google formulário, Forms lá, colocar as perguntas que você acha que tem a ver com o seu negócio, perguntas que, assim, existem algumas perguntas que são boas de fazer, mas no geral as perguntas têm que fazer sentido para você. O que você quer saber daquela pessoa, exatamente? Isso é importante. Não se preocupe se existe uma fórmula específica para fazer pesquisa, se existem empresas especializadas que fazem pesquisa. É claro que existem, é claro que a fórmula eu acho que não existe, a fórmula é de cada um. Mas existe pesquisa, empresas que fazem a pesquisa maneira. Mas, cara, se você não tiver condições de contratar uma empresa que faça pesquisa, faça pesquisa você mesmo. Abra um Google Forms, coloque perguntas ali que você acha que fazem sentido para o seu negócio, para a sua tomada de decisão, e faça pesquisa. É melhor uma pesquisa meia boca, que seja, do que pesquisa nenhuma. Uma é melhor do que zero. Exatamente. Então, assim, é melhor que você tenha 5, 6, sei lá quantas perguntas você quiser, do que pergunta nenhuma, do que você comece no escuro. Então faça pesquisa, não se preocupe com isso. Isso é muito importante, porque até recentemente a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho com uma empresa especializada em pesquisa, né? E até as empresas especializadas em pesquisa sempre falam que assim, o ponto de partida, assim, o mais importante não é a resposta, é fazer as perguntas certas. Exatamente. E para você fazer a pergunta certa, você tem que saber que tipo de informação você quer extrair. Então isso vale se você for fazer uma pesquisa informal ali pelo WhatsApp com pessoas do seu relacionamento, se você for criar um formulário online, ou se você for contratar um instituto de pesquisa. Então, os dados são fundamentais. Ter isso em mente tem que trabalhar com dados. Importante, né? Saber qual é a informação que você quer extrair dessas pessoas. Isso vai te ajudar a formular, então, as suas perguntas. Uma segunda dica Então, a primeira dica, faça pesquisas, né? Primeira dica é fazer pesquisa. Pesquisas, perguntar para as pessoas, na verdade, eu diria. Pega um Google Forms e vambora. E a outra dica é, já que você vai mapear algumas pessoas para quem você vai enviar essa pesquisa, algumas pessoas para quem você vai perguntar sobre os interesses. Rapidinho, tem essa dica, né? Você escolhe, sei lá, 5 pessoas que você acha que tem a ver com o seu perfil para fazer essa pesquisa primeira lá do Google Forms. 5 pessoas que acham que tem a ver com o perfil do seu cliente e manda para essas pessoas. Mesmo que elas não sejam clientes seus ainda. Se elas forem clientes seus, ótimo, porque você vai ter uma noção. Se ela não for, pense em alguém que tenha a ver com o seu negócio, que possa ser um futuro cliente seu, um potencial cliente. E aí você manda essas perguntas para essas pessoas. Esse é o primeiro passo. Desculpa, isso, E aí, já que você vai fazer esse exercício de escolher as pessoas, de escolher e de mapear, você pode, enquanto as pessoas estão respondendo a pesquisa, você pode, por si mesmo, dar uma olhada nas redes sociais delas, entendeu? Muito então, legal. assim, não é um trabalho de stalker, você não vai ficar ali futucando a vida da pessoa, você vai fazer uma curadoria. Então, dá uma olhada nas redes sociais dela, vê o que tipo, né, determina um período de tempo, né, de hoje até quanto tempo atrás eu quero olhar. E aí escolhe 3, 4, 5 pessoas, dá uma olhada e vai mapeando ali para ver o tipo de conteúdo que ela publicou ou que ela curtiu, enfim, né, com o que ela está interagindo. Eu tô até anotando aqui. Isso pode te dar um caminho aí para você saber não só qual é o tipo de conteúdo que você deve produzir, mas também qual é a abordagem, né? Então você começa, de repente você vai tá pensando sobre um tema que você quer escrever, fala, podia escrever um artigo sobre isso, fazer post nas minhas redes sociais sobre aquilo. E aí quando você vai fazer essa pesquisa, nesse trabalho de curadoria, você começa a ver que aquela pessoa está acessando aquele tipo de conteúdo, mas ela interage melhor quando fala sobre determinado aspecto daquele assunto, né? Quando fala sobre determinada lei por esse viés, enfim. E aí isso pode
te ajudar a despertar. A gente vai ter outros episódios em que a gente vai tratar desses pontos, várias coisas que a gente falou aqui hoje, a gente vai trazer de forma mais aprofundada, mais específica, né? Tanto nesse momento aqui da sexta-feira de manhã, quanto no outro... Eu posso antecipar? Pode. Então vou dar spoiler para quem ficou aqui. A partir da terça-feira que vem, a gente vai começar uma série de aulas, tá? Porque, assim, a sexta-feira de manhã a gente vai estar ao vivo pra gente bater um papo, né? É um tipo de aula também, só que é mais informal. Mas é mais pra gente pensar junto, né? É mais uma troca mesmo. A gente quer dividir com vocês reflexões que a gente tem e que a gente todos usa os dias, né? aqui, e que a gente usa e que a gente aplica. Então, esse momento da sexta-feira de manhã vai ser uma análise, né? Por isso que a gente tá chamando essa live de análise de marketing jurídico. Isso. E vai ser um bate-papo. Na terça-feira, eu tô gravando uma série de aulas, aí a aula mesmo, com dica muito prática, aula muito mão na massa, para vocês poderem aplicar várias coisas que a gente está falando aqui. Porque a gente não achou justo, não achou honesto a gente vir aqui, encher vocês de ideias e depois deixá-los aí sem saber como pegar isso e colocar em prática. Então, terça-feira, a primeira aula sobe terça-feira, 8 da noite, toda terça-feira, 8 da noite, vai ter uma aula aqui no nosso IGTV, dando dicas mais práticas. E sexta-feira ao vivo. E sexta-feira, toda sexta-feira de manhã, ao vivo, pra gente tomar um cafezinho juntos. E durante um bom tempo, viu? A gente vai passar uns 2 meses aí fazendo isso com vocês. Muitas semanas, a gente tem aí muitas coisas pra dividir com vocês, então... Mandem perguntas também, né? Quem tiver dúvida ou quem tiver alguma dúvida do que a gente falou hoje ou de qualquer outra coisa, pode mandar pergunta por inbox, pode mandar pergunta aqui ao vivo, como a Fabi mandou. A Fabi mandou uma pergunta aqui, a gente respondeu. Porque isso é uma troca, né? A gente não nós não somos o dono da verdade, a gente está tentando explicar e trazer coisas que façam sentido pra gente e que a gente aplica no nosso negócio. Então, mandem perguntas, vamos trocar uma ideia, não precisa ser um monólogo, nem é pra ser. Mandem dúvidas. Acabando a live, essa live vai ficar aqui no IGTV, né? A gente vai salvá-la aqui no IGTV. Isso. E provavelmente subir ela em outros canais. Provavelmente essa live aqui vai estar no YouTube, no nosso YouTube, e vai estar no nosso Facebook também, ou não? YouTube, Facebook, Instagram, em breve vai estar em todos os canais. E quem assina a nossa newsletter, né? Eu já falei, como eu falei mais cedo da coisa do relacionamento mais próximo, a gente vai mandar também a reprise, né? O replay, pela newsletter. Então, quem já assina a nossa newsletter, quem recebe nossos conteúdos por e-mail, vai receber o videozinho gravado dessa live por e-mail também. Então, não se preocupa, se você perder alguma coisa aqui da live, a gente vai mandar por e-mail. Não conseguiu anotar, a gente vai mandar por e-mail. Quem ainda não assina, o link está aqui no nosso perfil do Instagram. Só clicar ali no linkzinho que está no nosso perfil, colocar o nome e e-mail. E aí você começa a receber não só a gravação das lives, mas outros conteúdos de marketing jurídico que a gente manda mensalmente para essa Então, lista. Não vai faltar formas de você encontrar essa live que você assistiu aqui, quase 1 hora de live. A gente sabe que é muito tempo, enfim, sexta-feira está começando, você precisa fazer outras coisas. Então, muito legal, né? Já encerrando, obrigado, pessoal. Obrigada a todo mundo. Mandem perguntas, compartilhem com os amigos que vocês acham, se você acha que esse conteúdo pode ser faz sentido para algum amigo seu, importante para alguém, enfim, que trabalha com você, ou algum amigo seu advogado, manda para eles também. E nos encontramos ao vivo na próxima sexta-feira. Próxima sexta, nesse mesmo horário. 9h30 da manhã. E fiquem de olho, terça-feira, 8 horas, no IGTV. Tem a primeira aula da série Imersão em Marketing Jurídico, que é a outra série que a gente está fazendo. Espero que esse papo de hoje tenha ajudado vocês, possa ter ajudado de alguma forma vocês. Obrigada, pessoal. Bom dia, tchau.